Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Para abrir essa edição do Consulta ao Doutor, eu aproveito para agradecer mais do que a sua companhia e a sua audiência. Eu costumo agradecer a sua confiança aqui no programa, a confiança que você deposita em nós, na nossa escolha de profissionais de excelência para esclarecer as nossas dúvidas acerca dos temas que a gente propõe aqui diariamente. O tema de hoje é fantástico, super atual, nunca esteve tão em alta e aprender a lidar com uma série de situações faz parte de ter uma boa qualidade de vida. A gente vai entender tudo nesse VT de abertura, vamos ver. Você sabia que o estresse, assim como a ansiedade, é uma defesa natural que nos ajuda a sobreviver? O problema é que o exagero do estímulo pode acarretar consequências prejudiciais ao nosso organismo. Um cansaço extremo e exaustão que afetam os sistemas imunológico, endócrino, nervoso e o comportamento do dia a dia. Como lidar com o estresse? Quando buscar ajuda? Vamos saber juntos agora. O Consulta ao Doutor já está no ar. Para tirar todas as nossas dúvidas acerca desse tema, eu tenho o prazer de receber a doutora Ana Colette, ela é psicóloga. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Hoje a gente fala então sobre o estresse, né? Já faz algumas décadas que a gente se refere ao estresse de uma maneira extremamente negativa. Então, qual é a razão de você estar mais nervoso? Qual é a razão de você não conseguir, às vezes, atingir suas metas ou de você não alcançar seus objetivos profissionais? Estresse. Explica pra gente, então, o que é o estresse? Então, o estresse é uma reação natural do nosso organismo perante alguma ameaça que ele entende, né, como sendo um grande perigo. Então, o nosso corpo ele vai precisar se preparar fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, para poder fazer essa reação aí e para enfrentar esse perigo aí de alguma maneira que for mais conveniente. Então, você pode ter reações de luta ou até mesmo de fuga, ou, por exemplo, você entender e não ter uma reação, né? Chegar até mesmo a paralisar, porque a situação é muito aterrorizante. Então, essas seriam aí as maneiras usuais do nosso corpo para fazer esse enfrentamento aí. Só que tudo isso vai gerar para nós consequências psíquicas, consequências físicas, né? Vai alterar aí a nossa homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio do nosso corpo. Então, se diante daquela ameaça eu altero aí o meu corpo, me preparo, né, e consigo fazer o combate, seja fugindo ou enfrentando, isso é uma boa reação. A gente pode dizer, né, que lidamos bem aí com o estresse. Agora, o que acontece é que pode ser que eu não consiga ter um plano, que eu não consiga tomar uma decisão, elaborar uma solução diante daquilo que eu estou considerando como perigo. Então, aí o meu corpo emocional, físico vai sofrer consequências. Esse é o grande problema, quando esse estresse passa a ficar duradouro aí, né? E a gente entende tudo como uma ameaça. Então, a grande questão é a gente conseguir lidar com o estresse, né? Entendendo que talvez as coisas que a gente esteja vendo como possíveis ameaças precisam ser olhadas de uma outra perspectiva. E o que é o que se chama de estresse? Então, o estresse, ele seria aquele estresse que é muito negativo, justamente porque o meu corpo, tanto psíquico como físico, passa a ver a vida como uma eterna ameaça. Então, eu começo a reagir, às vezes a coisa não é tão grande assim, mas por eu já estar aí com alguma alteração psíquica, eu começo a entender as coisas como muito ameaçadoras. Então, eu passo por um período aí considerado como estresse negativo. E até mesmo, por exemplo, vão ter situações na nossa vida que realmente são muito desestruturantes. Então, pode ser que durante esse período eu fique por um estresse negativo. Vamos trazer alguns exemplos, né? Uma separação conjugal, uma perda de um ente, uma perda de um trabalho. Então, provavelmente eu vou entrar aí num circuito de estresse, que seria esse estresse negativo.
E a gente até hoje em dia fala no estresse positivo, por exemplo, né? Que seria diante aí de uma grande celebração, o nascimento de um filho. São coisas que promovem uma euforia, que a gente reage até com mais aptidões, porque libera a adrenalina no nosso corpo e a gente fica até mais potente para lidar, né, com as situações. Esse seria o estresse positivo. E o estresse negativo é aquele que realmente eu não consigo mais lidar com as situações, já me prejudica. Quando a gente fala do estresse, ele positivo ou ele negativo, patológico, a gente pode dizer que ele é um combo. Então, até pensei nessa situação de um estresse positivo, né? Uma preparação para uma viagem, para uma festa, o nascimento de um bebê, enfim, um prêmio. Vem acompanhado de medo, de ansiedade, e aqui só alguns que eu lembrei. Dá para dizer que é um combo? A gente chama de estresse, mas tem mais fatores ligados? Sim, tem mais fatores ligados. O estresse pode vir a virar aí um transtorno de ansiedade, né? Como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a consequência vai ser muito negativa. A questão é justamente essa, Denise, é como a gente consegue manejar esse estresse. Se eu estiver ali no momento em que eu estou diante da ameaça, né, daquilo que eu entendo ali como ameaça, e lidar com aquilo fazendo planos, buscando soluções, eu provavelmente não vou ser afetada. Mas se eu já tiver com uma visão muito negativa, eu não vou conseguir fazer uma reação positiva diante do estresse, né, daquela ameaça. Então aí vai ser muito negativo. Tanto é que você pode começar no estresse positivo, por exemplo, que é isso que você nos apontou, e desencadear depois lá na frente um transtorno, uma maneira muito ansiosa de lidar. Por exemplo, vamos citar esse exemplo, né, de mães que estão idealizando muito a gravidez, então elas vão fazendo tantos planos que aí uma hora já começa a gerar uma ansiedade que ela não consegue mais a manutenção disso. Então, possivelmente, ela vai precisar de uma ajuda para lidar de uma maneira mais positiva, né? Me corrija se eu estiver errado e vamos construir essa linha de raciocínio juntas. As pessoas são diferentes. Algumas costumam enxergar, por mais difíceis que sejam as situações, costumam enxergar sempre uma solução, por mais difícil também que seja alcançar essa solução. Elas sempre conseguem visualizar lá na frente, sempre parece que se não tem uma porta aberta, a pessoa vai lá e abre a porta. E eu entendo isso como característica da pessoa. Outras, não sei se traumas ou se pelo ambiente em que foi criado, já acostumam, não vai ter jeito mesmo, olha só que situação difícil, e agora? E o momento em que a gente vive hoje é o famoso viver um dia de cada vez. Hoje a gente tem uma série de informações que amanhã a gente pode descobrir outras e caem por terra o que a gente sabe hoje, né? Então, o viver um dia de cada vez que pode ser muito difícil, especialmente para os ansiosos, né? E para os que gostam aí de minimamente fazer os planejamentos para driblar os medos e os anseios. Quero saber se faz sentido as pessoas que já têm isso. Não sei se existe uma carga genética de ser mais positivo, de sempre encontrar a solução. Incrível. Às vezes você conta um problema para uma pessoa e ela encontra a solução, que às vezes era tão simples e você não estava conseguindo enxergar. Comenta um pouquinho sobre essas situações que também vão dizer a respeito de como cada um lida com o estresse, né? Sim, não, você fez uma linha de raciocínio perfeita e é exatamente isso. O estresse, eu posso sofrer um fator estressor, né, mas ele não ter o efeito devastador em uma determinada pessoa. E já na outra, esse fator estressor pode até ser menor do que aquela recebeu, mas ela não vai conseguir lidar com esse estresse. E a gente pode entender, né, ser humano, nós somos multifatoriais. Tem várias coisas que estão juntas, interligadas ali, que nos constituem. Então, por exemplo, né, tem a nossa personalidade, tem o sistema familiar que fomos criados, tem a nossa genética. Tudo isso vai influenciar na nossa personalidade e principalmente no modo como a gente vai enxergar a vida. Se de uma maneira mais positiva, se de uma maneira mais negativa. E uma questão que é muito importante ser apontada aqui, que, por exemplo, pessoas que sofreram traumas muito graves,
com certeza, e a gente pode até falar disso, né, elas vão ter limitações aí no futuro próximo, né? Porque talvez elas sofreram aí na infância, né, e não conseguiram se adaptar, desenvolver habilidades necessárias para ter essa positividade. Então, é muito importante, às vezes, a gente tirar um pouco a responsabilidade da pessoa, né? E trazer todo o contexto social que ela está inserida também. Porque, às vezes, não é uma questão dela não ter vontade de fazer diferente, mas é que o sistema psíquico dela foi tão devastado que ela não conseguiu construir essa visão mais positiva da vida. Então, ela não tem mesmo ferramentas para lidar com isso. Por isso que nesses casos, pessoas que sofreram aí traumas precoces, né, precisam pedir apoio para que elas possam ressignificar aquele trauma e terem condições de viver a vida mais leve. O que seria isso? Para que elas não vejam a vida como foi lá no passado, que elas possam se desvencilhar dessa história e começar a ver a vida de outras perspectivas, né? Tanto é que, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático são pessoas que sofreram algo muito grave e que depois daquilo elas passam a reviver aquelas sensações, são questões fragmentadas. Então, imagina todo esse peso para ela encarar o dia a dia. Né? Pode ser que ela não consiga, que ela tenha mesmo algumas deficiências e que vão precisar serem ouvidas, cuidadas para que ela possa desenvolver habilidades. Para isso, terapia ou pode ser que precise em conjunto com a terapia ou acompanhamento psiquiátrico? Sim, eu sempre acredito que hoje em dia a gente fala da multidisciplinariedade, então a gente precisa às vezes de um psiquiatra, às vezes um acompanhamento nutricional, né, de um nutricionista que vai fazer um suporte ali para que aquela pessoa tenha uma alimentação que a ajude, estimule hormônios no combate do estresse. Então terapia, medicamentos quando necessários, mas o apoio de todos os profissionais, quanto mais apoio ela tiver, mais fácil vai ser. Eu não gosto de usar essa palavra porque esse processo nunca é fácil, né? Mas mais viável vai ser chegar aí a uma ressignificação, a uma cura mais efetiva, né? Vamos dizer assim. Aliás, o processo da psicoterapia, ele não é fácil, né? Ele nunca é fácil. As pessoas costumam dizer, mas e colocar isso como uma possibilidade somente de alguém que tenha um poder aquisitivo, e hoje a gente sabe que não é assim. Sim. Existem processos sendo feitos aí em universidades, às vezes você consegue até gratuitamente, outros com valor muito, muito acessível, mas não é fácil, é cutucar a ferida, né? Então, é aquele desconforto para você dar um passo adiante, sim, mas existe desconforto, né? Sim, e às vezes justamente ter os outros profissionais aí associados vai ajudar na aderência desse tratamento psicoterapêutico, né? Porque como você colocou muito bem, é muito difícil a gente falar do nosso passado, né? Porque a gente vai olhar para as nossas dores. Provavelmente a nossa criança precisou, para sobreviver, fechar essa porta, né? Às vezes foi tão difícil um acontecimento na vida dela que ela não conseguiu fazer a integração, ou seja, o sentir ficou de um lado e o pensar de outro, né? Então a gente vai ter que reviver essa dor. A gente faz isso no acompanhamento terapêutico com muito cuidado, com muito amor, né? A gente vai orientando essa passagem, mas é uma entrada em um labirinto. A gente vai colocando a luz, a gente vai fazendo toda uma questão de aparato das emoções, mas a pessoa vai precisar ter aí um tempo, né, para que ela consiga olhar para as suas questões. Então, quando está associado com outros profissionais e às vezes o medicamento vem muito nessa ajuda, ele controla o humor da pessoa para que ela consiga investir no processo terapêutico. Perfeito. E aqui hoje a gente fala do estresse e algumas pessoas, como eu disse, têm muita dificuldade em lidar com as situações. E aqui eu lembrei, até chegou uma pergunta, que eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Você que está em casa sabe que pode ligar e participar do programa ligando para cá no 0 Operadora 11 3337 5886. Você liga, participa, faz sua pergunta ao vivo.
Também eu te recomendo e te convido a seguir as redes sociais da emissora, @TVHit no Instagram, Hit TV Oficial no Facebook. O nosso canal no YouTube é o Hit TV. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações se você já estiver nos assistindo por aí. E não deixe de acompanhar toda a nossa programação. Para ficar fácil de você encontrar o nosso canal, vai aparecer um QR Code aqui na sua tela. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai direto para o nosso canal. Aí fica bem fácil. Lá você vai encontrar uma biblioteca, um acervo digital mesmo, onde você consegue consultar os programas que você perdeu ou você assistiu e quer rever, de toda a nossa programação. Também está rolando uma enquete que eu te convido a responder. O QR Code vai aparecer aqui embaixo. Em menos de um minutinho você responde a essa enquete, nos ajuda a fazer um conteúdo cada vez melhor e que esse conteúdo, que a nossa programação consiga chegar até você. Por isso a gente quer que você nos responda através de onde você assiste a nossa programação. É através da televisão, é através das redes sociais, do canal do YouTube. Então vai lá e responde a esta enquete. As minhas redes sociais também estão à disposição. Eu abri caixinha de pergunta lá no meu Instagram, @DeniseLuque. Então vai lá me ajudar a conduzir o programa de hoje com a sua pergunta. Eu tenho certeza que o programa vai ficar cada vez mais rico. E a minha plataforma também do Facebook, sempre com o meu nome, Denise Luque. Doutora, recebi uma pergunta aqui sobre burnout. Sim. Tem a ver com o estresse? E nesse caso ele é direcionado somente ao trabalho? Tem como você ser uma pessoa só estressada no trabalho? Então, o burnout, ele hoje em dia não acontece só no ambiente de trabalho. Por exemplo, a gente tem adolescentes que já passam por um burnout, que é esse esgotamento físico, mental, que sim está muito relacionado ao estresse, né? Então, por exemplo, donas de casa podem ter burnout, né? As mulheres aí que saem para trabalhar e têm que dar conta de tudo. Esse esgotamento, com certeza, pode vir a aparecer aí, né? E é difícil falar, assim, ferramentas para lidar com isso se a gente não diminuir um pouco o ritmo, né? Então a gente vai precisar fazer toda uma reconfiguração na vida da pessoa e entender também por que de repente ela se colocou aí no trabalho dessa maneira, se entregando às vezes 16, 18 horas por dia. É claro que sempre tem a questão financeira, que é o alicerce de tudo isso, mas além da questão financeira, existem também questões psíquicas que precisam serem investigadas para que a pessoa possa reestruturar o seu trabalho aí ou aquilo que está trazendo esgotamento para ela, né, de outras maneiras. Já anotei aqui alguns tópicos para trazer de gancho dessa fala da doutora. Agora a gente vai atender nosso telespectador. Sidney está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Sidney, tudo bem? Boa tarde. Alô, Sidney. Alô. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à Consulta ao Doutor. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Boa tarde. Pode perguntar. Alô. Boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus. Pode fazer Obrigado, sua pergunta. Denise. Então, gostaria de saber quem é a doutora. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Sidney. Então, gostaria de saber se estresse pós-traumático tem cura e se pode causar esquizofrenia. E também estresse pode causar incontinência urinária e queda de cabelo. Que esses dias eu tenho ido demais no banheiro quando eu começo a ficar estressado, preocupado. E ultimamente tem caído meu cabelo. E já faz 5 anos que eu me trato de estresse pós-traumático. Obrigada, Sidney, pela sua pergunta, doutora. Sidney quer saber se o estresse pós-traumático pode provocar esquizofrenia. Ele também pergunta sobre queda de cabelos e uma série de outras condições físicas, né? Sim, sim. Sidney, o que acontece? O estresse pós-traumático é um transtorno e a esquizofrenia é outra. Então, não é porque você tem o transtorno de estresse pós-traumático que vai vir a desenvolver a esquizofrenia, a não ser que já exista aí fatores, né, dentro da sua vida, multifatores aí, tanto genéticos quanto no ambiente que você está presente, que possam vir desenvolver a esquizofrenia. Mas sim, os sintomas que você citou, perda de cabelo, incontinência urinária, eles estão muito associados ao estresse.
Então, eu vi aí a sua ansiedade, né, perguntando se tem cura aí o estresse pós-traumático, e sim, a gente não fala em cura, mas a gente fala no manejo. Você vai precisar aprender a lidar com todos esses fragmentos aí da sua memória, com todas as sensações difíceis, né? Vai precisar integrar aí o que você sente com o que você pensa. Eu sei que vai ser um momento difícil, porque você vai ter que reviver muitas emoções dolorosas, mas é possível sim, Sidney. Então, eu te convido que você possa encontrar um terapeuta, né, se você já não tem, e que você invista mesmo nesse processo, porque sim, você vai conseguir aí em um futuro lidar melhor e ter uma qualidade de vida mais saudável. A gente sabe que quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda nos casos de transtornos de estresse pós-traumático, menos consequências ela terá. Então, se você ainda não está amparado aí por uma rede de saúde, procure, que com certeza você vai ter aí uma ressignificação na sua vida. O que dá para perceber é que existe uma ansiedade muito grande, mesmo quando você está num processo de tratamento, sempre existe isso para qualquer tipo de patologia. Uma ansiedade muito grande pelo fim. Sim. E muito menos uma comemoração pelos avanços que já aconteceram durante o processo, né? Sim. Então, como se a pessoa estivesse buscando algo que só fosse encontrar no final e que, na verdade, ela vai encontrando no caminho, ela já vai estar bem nesse caminho, mas parece que enquanto não vê o fim, não está bom ainda. Queria que você comentasse, então, para quem está em casa, se os processos, você falou que não se fala em cura, e para muitas coisas não se fala em cura, na medicina, a ciência às vezes não dá a cura, é muito difícil. Pode se alcançar? Claro que pode, mas não dá para dizer, né? Dizem que não dá para falar o 100% nunca, bater o martelo na medicina, né? Eu queria que você abordasse essa questão de estar bem, de já estar funcional, de estar ativo, mas seguir em tratamento, assim como as pessoas vivem muito bem, controladas de sua hipertensão, de seu diabetes, e muitas vezes administrando remédios, mas quando é uma situação do psicológico, da mente, parece que não é suficiente, não satisfaz. Tudo bem tomar remédio para diabetes todos os dias, mas precisar fazer um manejo e um controle também para o resto da vida, para essas questões mentais, parece que não é legal. Explica para a gente enquanto eu chego até o meu recadinho, por favor. Explico sim, Denise, essa é uma questão muito importante, porque o que acontece? Os transtornos mentais, eles ainda têm um estigma muito forte, né? É como se a pessoa que fosse portadora aí de algum transtorno fosse louca ou desequilibrada. Então, nós da área da saúde, a gente vem lutando muito para se modificar esse estigma, né? E a gente entender que nós somos aí uma unidade, corpo, mente, né? E que a gente precisa batalhar por um funcionamento mais saudável. E aí é o que a Denise trouxe, que é muito importante a gente falar, que é suportar essa angústia de ter aí um transtorno e ir buscando soluções enquanto se convive com ele, né? E durante esse processo é muito importante porque a gente vai descobrindo, a gente vai se autoconhecendo. Então, eu sei que é muito difícil passar por um transtorno, mas também ele possibilita que a gente possa rever a nossa mente, rever os nossos comportamentos e se transformar em uma pessoa melhor. Então, a gente passar por esse processo com essa consciência de que é possível evoluirmos psiquicamente, dá pra gente um conforto e tira a gente desse lugar aí do preconceito ainda com os transtornos mentais. Não pode mudar de canal, te espero no próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre o estresse, o que é o estresse patológico, quando buscar ajuda, como fazer o bom manejo do estresse e viver bem, com qualidade, alcançando seus objetivos e vivendo de maneira plena. Esse é o nosso tema hoje. Aproveita a oportunidade, ligue para cá e faça a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886. Participa lá na minha caixinha de perguntas também no meu Instagram, @DeniseLuca, eu estou esperando a sua pergunta por lá. Nossa convidada é a doutora Ana Colletti, que é psicóloga, doutora.
Anotei aqui algumas questões para a gente abordar. Muito do que foi dito até e perguntado do nosso telespectador, outras situações que você citou aqui, são perguntas que chegaram lá na minha caixinha de perguntas. Tá. Como se fosse um reavivamento de uma sensação ruim, um sentimento, então, de algo que aconteceu no passado, independente do que seja, um susto muito grande, um medo, um assalto, uma situação que pode ter sido muito pontual, que outra pessoa pode dizer, mas não houve repercussão nenhuma, você está bem, às vezes foram, nem bens materiais não foram levados, mas às vezes foram realmente só os bens materiais. A gente, não é isso que a gente deseja, a gente trabalha duro para conseguir, inclusive, o bem material, mas a gente sempre pensa dos males o menor, tá tudo bem. E aí, essa situação passou, e eu dei esse exemplo só mesmo para ilustrar, mas poderia ser quaisquer outros, dos mais leves aos mais graves, e o sentimento que volta sempre. Então, tá tudo bem, a vida seguiu, mas aquele reavivamento, aquela angústia de novo, uma culpa, um calafrio, um sentimento ruim. O que isso significa? Alguém que tenha isso, tem um tempo para a pessoa se livrar dessa angústia, dessa sensação voltando? Então, o que acontece, Denise, é que, assim, às vezes essa sensação, ela pode ficar escondida no nosso corpo físico, corpo mental, durante décadas. E, de repente, por algum gatilho, essas sensações que foram vividas lá atrás, por exemplo, numa infância ou na adolescência, serem reavivadas e a pessoa não entender, mas ela ser completamente tomada por essa angústia, por essas sensações, né? Às vezes vem memórias fragmentadas, então a pessoa ela não consegue identificar o que aconteceu, mas ela tem essas sensações corporais, psíquicas, então isso precisa ser olhado. Por quê? Porque a gente precisa de compreensão. A gente vai precisar sempre compreender as nossas dores, né? Senão elas vão ficar nesse processo aí voltando sempre pra gente e vai ser muito angustiante. E isso também vai limitando o modo como eu enxergo o mundo. Por quê? Porque se eu tenho toda hora, né, ou pode passar um bom tempo e de repente essa sensação vir, mas provavelmente vai gerar em mim medo, eu vou ficar retraído, eu vou me sentir aí isolado, às vezes eu vou começar a ter crenças negativas, né? Então vai afetar o meu autoconceito. Então isso tudo vai fazendo com que a pessoa acabe se distanciando dela mesma e até mesmo das outras pessoas. Então pode começar a vir uma perda de sentido na vida, ela começa a não mais querer fazer as coisas habituais, ela vai ter uma perda de energia no trabalho ou no relacionamento amoroso dela, ela pode se tornar uma pessoa muito desconfiada, com muito medo. Então, olha quanto essa pessoa vai estar perdendo por essas sensações que são, na maioria das vezes, muito inconscientes. Às vezes ela tem memórias, mas são tão desfragmentadas que ela não consegue juntar. E, por exemplo, se ela vai para um processo terapêutico, o que vai acontecer? Ela vai fazer a integração. Ela vai compreender que aquelas memórias, que aquelas sensações são referentes a uma situação passada. E aí ela vai sentir toda aquela dor e vai conseguir, a partir daí, entender que, por exemplo, aquilo não faz parte do presente dela, que aquilo aconteceu lá atrás. Então, isso vai ser integrado na memória autobiográfica nossa e aí ela vai conseguir seguir em frente. Mas enquanto aquilo ficar pincelando na mente dela ali, dessa maneira, vai trazer muitos prejuízos. Então, ela precisa realmente olhar para isso, né? Perfeito. Você falou dos gatilhos. Entender quais são os gatilhos também pode ser uma maneira de se ajudar, né? Mesmo durante um processo terapêutico, um processo da psicoterapia, então tá buscando ajuda, tá com psicólogo. Geralmente as consultas não são diárias, elas podem ser semanais, né? Sim. E durante os outros dias a gente também tem que aprender a lidar com essas situações. Saber quais são os gatilhos, evitar
desviar, driblar às vezes o pensamento também ajuda, né? Sim, e só voltando um pouquinho, assim, que eu acho importante, o que acontece é que, às vezes, gatilhos que não precisariam ser disparados vão gerar uma tristeza muito grande. Então, ou uma evitação de algo, né? Até mesmo, tem pessoas que foram tão afetadas que até mesmo algum ruído, por exemplo, como um fogo de artifício, já pode gerar naquela pessoa uma situação tão desconfortante, né? Então, por isso que é muito necessário ela identificar tudo aquilo que está acontecendo com ela, para que ela possa conseguir viver de maneira mais funcional, sem ser tão afetada por esses gatilhos. E durante o processo terapêutico, sim, ela vai aprender a lidar com isso, né? Ela vai entender quais são esses gatilhos e como que ela pode agir, né? Impedindo que eles comecem a se desenvolver, né? E ela caia, por exemplo, numa depressão profunda, ela fique 15 dias sem ir ao trabalho, porque isso acontece por aquela sensação que ela nem sabe nomear, né? Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Tá na linha Ana Paula, fala conosco de Mojimirim, São Paulo. Oi, Ana Paula, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade para fazer sua pergunta. Mas para mim, eu tenho 2 filhos, tem como evitar o estresse do dia a dia? Ou amenizar, pelo menos? Obrigada, Ana Paula, pela sua participação. E a gente falaria exatamente da maternidade mais adiante, né, doutora? Explica um pouquinho, então, para quem está em casa. A gente sabe que há uma sobrecarga. Quando a gente fala da maternidade, da paternidade, a gente sabe que é muito difícil, né? Criar um filho, não tem manual, a gente precisa fazer escolhas, tomar decisões, nem sempre é fácil ou nunca é fácil. Mas a sobrecarga para a mulher, ela é inegável, né? Sim, ela ainda é muito visceral, né? Ou seja, ela está diante de nós ali no nosso corpo. Mas sim, Ana, existem possibilidades de você começar a manejar esse estresse, né? Por exemplo, você vai entender como você responde a determinadas questões e como é que essa resposta está te prejudicando ainda mais. Porque aí, no momento em que você reconhecer quais são os seus comportamentos, quais são as angústias, os sentimentos que estão te motivando a se comportar assim, é possível fazer uma transformação e você começar a lidar com situações que antes te geravam muito estresse, com outro tipo de resposta mais amena, né? Sem que interfira tanto na sua vida. Isso é difícil, mas é possível fazer. Quando você conhecer a sua história, se investigar, e aí você vai passar a lidar com esse outro de maneira mais leve. Por exemplo, é muito importante, né, na maternidade, na paternidade, a gente administrar a cobrança que temos de sermos perfeitos. Isso gera um estresse muito grande. Então, a gente vai precisar entender que às vezes a gente vai errar, que vão ter escolhas que a gente vai fazer que não vão ser tão efetivas. E aí, a partir disso, você relacionando com você de uma maneira mais saudável, com certeza você vai conseguir lidar aí com a sua rotina de maneira mais preventiva e amorosa. Perfeito. Chegaram algumas perguntinhas aqui. O nosso telespectador tinha perguntado da esquizofrenia e tem pessoas perguntando sobre outros transtornos. Eles podem estar juntos e aí cada um vai precisar do seu tratamento? Olha, sim, a pessoa pode ter mais de um transtorno, né? E aí é preciso que ela faça todo um processo diagnóstico, compreenda o que significa esse transtorno, quais são as atribuições no corpo dela, tanto mental quanto físico, né? E para ela aprender a lidar com esses tipos de transtorno de maneira mais funcional. Perfeito. Vários telespectadores perguntando sobre como fazer o manejo do estresse, como se controlar. E aqui, eu vou fazer cada uma delas, mas aqui acho que vale uma observação para o momento em que a gente vive, né? Sim. Então, a gente sabe que o nosso SUS, ele sempre foi, por exemplo, um dos exemplos que eu vou trazer aqui é a questão da vacinação. Ele sempre foi consagrado na vacinação. Então, você sempre chegou no posto de saúde, tomou a sua vacina e foi para casa feliz da vida. Pode atualizar sua caderneta de vacinação.
E aí, até pela situação que a gente vive agora, então agora você tem que olhar se o frasco é da vacina. Sim. Ver se a profissional da saúde está aplicando o líquido que ela colocou e você acompanhou dentro da seringa. Isso eu acho que causa um estresse tão grande. A gente vê, as pessoas filmam, porque pode filmar mesmo. Mas eu acho que isso é tão... Claro que aconteceram algumas situações pontuais, mas a gente não pode achar que isso é a regra, isso é a exceção, né? Então, como também manejar nesse momento em que a gente vive? Então, chegou a sua vez de vacinar, vá tranquilo, vá em paz, tome a sua vacina, a vacina que estiver disponível na sua vez, no momento em que você chegar lá. A gente nunca escolheu a marca da vacina, né? Como lidar com essa situação nesse momento em que a gente vive? Então, qual a dose? A gente sabe que das 3 vacinas que são aplicadas aqui no Brasil hoje, uma tem a dosagem diferente. Sim. Enfim, como lidar com isso agora, então? Que agora a gente tem que saber tudo para ver se está tudo sendo aplicado certo. Já é uma emoção a hora de chegar a sua vez, né? Explica um pouquinho para gente. Como administrar isso? Sim, o que acontece é que a gente está num momento muito instável, né? A gente está instável financeiramente, politicamente, emocionalmente. Há uma ameaça muito grande aí diante da integridade da vida, né? De vir a perder o trabalho, de ter uma crise financeira muito grande. Então, isso vai gerando em nós o oposto, ou seja, se está tudo instável, a gente vai tentando aumentar esse controle. Só que o que é preciso que a gente entenda? Que nem tudo na vida a gente pode controlar. Então, a gente vai ter que aprender a lidar aí com essa instabilidade, entendendo que a única coisa que a gente pode controlar nesse momento, por exemplo, com relação à vacina, é a nossa ida até o posto de saúde. Que o restante a gente vai precisar confiar no sistema de saúde, confiar no profissional que está ali, né? Que tem coisas que estão fora do nosso alcance. Por exemplo, se eu precisar pegar ali, a minha mão nesse momento não vai alcançar. Então, a gente vai ter que lidar com essa nossa impotência, que vivemos mesmo em um ambiente que está um pouco mais inseguro, mas que a gente vai precisar criar medidas dentro de nós, repetindo mesmo para nós o tempo todo. Eu não tenho o controle de tudo, existem fatores que estão extra a minha potência, a minha condição de atuar, né? A gente pode e deve atuar em muitos momentos, mas há sempre um limite. Ser humano significa lidar com os nossos limites, né? Então, se a gente começar a entender que existem esses limites e que a gente precisa, de alguma maneira, aceitá-los, tudo vai ficar mais fácil. A gente vai ter aí uma ida, por exemplo, ao posto de saúde com mais gratidão, entendendo que chegou o momento de ser vacinado, né? Ao invés de ir já com uma revolta, isso pode prejudicar ainda mais o desenvolvimento dessa pessoa. Perfeito. E assim como a nosso cuidado, né? Então, nesse momento que a gente vive. Então, você tem que fazer a sua parte. Ainda que o outro não faça, a gente evita, né, estar perto de alguém que não está tomando os devidos cuidados. Se você precisa ir a algum lugar e você vê que está lotado, você vai embora, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? É o que a gente pode fazer, o que a gente consegue de fato controlar. Agora, o outro, a gente nunca controlou, né? Sim, é uma ilusão, né? Que a gente está alicerçado em uma sociedade em que privilegia muito esse controle, né? Só que eu acho que a pandemia veio mostrar pra gente que realmente a gente precisa desenvolver outras habilidades que não estejam alicerçadas tanto nesse controle, que é entender que o outro tem direito a ter outra opinião, a ser diferente de nós, e que é essa diversidade que vai ampliar a nossa sociedade, vai nos transformar como humanos e melhorar ainda mais as nossas relações. Excelente. A telespectadora diz que está assistindo hoje, eu não vou falar o nome, mas obrigada, viu, pela sua audiência, pela companhia. Essa caixinha de perguntas, ela garante o anonimato quando a gente responde, né? Então, eu vou seguir essa premissa aqui e também não vou identificar o nosso telespectador que faz as perguntas. Sempre fui muito estressada.
Sei que são coisas que vêm da infância, de família. Crescemos num ambiente de brigas, falta de amor e agora vem as consequências. Sim. Atualmente não estou fazendo terapia, preciso aprender a me controlar, mas às vezes não consigo. Também existe de nós uma cobrança Sim. em conseguir controlar o tempo todo também, né? Então, que são determinadas questões, elas estão além do nosso controle. Por exemplo, se na nossa mente algumas emoções forem consteladas, a gente estava falando aqui que de repente alguma coisa pode me evocar aí uma lembrança do passado. Então, a partir do momento que essa lembrança chegar, realmente vai ser muito difícil a gente fazer esse processo de autocontrole. Então, o que a gente precisa? Entender quais são essas experiências, né? Entrar profundamente nisso. Claro que diante de um ambiente terapêutico, onde você vai fazer isso com proteção, com cuidado, né? Vai ter todo um manejo para que aí essa emoção não chegue tanto assim na sua consciência, né? Que ela já esteja trabalhada e integrada. Mas fazer isso sozinho é quase que um trabalho aí para um super-herói, né? Então, quando você se permite ir num terapeuta, você vai estar permitindo para você um olhar mais zeloso, com mais cuidado. Você não vai se exigir você mesmo ter que trabalhar essas questões, né? Porque são questões muito profundas. Na maioria das vezes, são processos repetitivos há décadas no nosso sistema familiar. Então, imagina, a gente precisa realmente ter um apoio para que a gente consiga fazer essa passagem. E curioso como ainda havendo essa repetição e a gente às vezes sabendo, né, então conseguindo racionalizar essa questão, me parece que há uma tendência muito grande de repetir nas próximas gerações. Então você sabe, você não gosta, mas a tendência é a repetição. Por quê? Porque é um processo ainda em algum nível inconsciente. Então, se está inconsciente, significa que a gente não o compreende. A partir do momento que a gente começa a trazer todas essas questões para a nossa consciência, aí sim é possível modificar. Mas ainda vamos ter um longo percurso aí pela frente, para que a gente possa aprender como transformar toda essa emoção negativa. Perfeito. Valdeci, do Espírito Santo, faz uma pergunta aqui. Ele conta que teve uma série de complicações de saúde, passou por cirurgias, AVC. Depois disso, ele começou a ser muito ansioso. Com isso de ficar em casa, também desenvolveu a depressão. Sim. Essa é uma queixa que se repete. Tive acompanhamento psicológico, foi passado remédio, mas não fez efeito algum. O que posso fazer? Então, acho que ele fez o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né, ou com algum especialista médico, e conta que não fez efeito. Então, talvez a primeira coisa que eu vou falar para ele é não desistir. Às vezes a gente vai precisar insistir tanto no tratamento médico quanto no tratamento psicoterápico, né? Por quê? Porque tudo é um processo, leva tempo. Igual a gente acabou de falar aqui, tem questões que são referentes a um passado que a gente não tinha consciência. Então, são das nossas mães, das nossas avós. Imagina tudo isso influenciando a nossa personalidade hoje. Então, a gente precisa ter essa resistência, esse cuidado conosco, para que a gente possa se dar um tempo necessário para que esse tratamento comece a fazer efeito. A gente vive hoje em dia numa sociedade muito imediatista. Então, às vezes, quando a gente vai procurar um tratamento, a gente quer, às vezes, precisa emagrecer, mas quer fazer isso em 15 dias. E é um processo que é muito entranhado nas nossas memórias, né, no nosso inconsciente. Então, em 15 dias, por exemplo, vai ser muito difícil. Então, eu digo para esse telespectador que ele tenha mais ainda esse engajamento no processo dele, né? E que ele construa um vínculo aí de confiança com o terapeuta. Não quer dizer que às vezes o terapeuta que ele foi não seja um bom profissional, mas às vezes o vínculo de transferência que precisa acontecer, que ele precisa confiar naquela pessoa, às vezes não aconteceu por N fatores. Então, que ele procure aí uma outra pessoa, mas que ele possa investir nesse autocuidado com ele para realmente transformar. Alguns transtornos, eles levam muito tempo e a gente vai precisar aprender a lidar com eles,
não significa que eles vão ser excluídos da nossa vida. Inclusive, quando ele fala do uso de remédios, também acho que é importante pontuar que demora para o remédio fazer Sim. efeito, né? Exatamente. Alguns remédios ansiolíticos ou antidepressivos, eles levam 21 dias para o ciclo começar a fazer efeito, né? Porque eles precisam ter uma devida quantidade no corpo. Então, por isso, eu vou novamente repetir que ele realmente insista nesse tratamento. O Fernando, de Praia Grande, litoral de São Paulo, conta que infelizmente a esposa dele faleceu. Eu sinto muito pela sua perda, Fernando. Sim. Agora ele está cuidando de 5 crianças sozinho. Às vezes ele não sabe se é estresse ou se ele está ficando louco. Ele pergunta para você, conta para você. Diz que está se sentindo sobrecarregado, não sabe o que fazer. O que posso fazer para me ajudar? Então, Fernando, meus sentimentos para você. Imagino o quanto deve estar sendo difícil para você lidar com esse momento, né? Imagino também que você, pela demanda que você está com os seus filhos, não está conseguindo nem vivenciar esse luto aí da sua esposa, né? Então, o que eu ia falar com você, que é muito importante nesse momento, você pedir ajuda, começar um processo terapêutico, para que você possa se reorganizar mentalmente, entrar em contato aí com o que significou realmente a perda da sua esposa, emocionalmente falando, né? Sempre que a gente tem uma perda, a gente também perde um pedaço nosso, né? Você deixou de ser o marido. Então, isso vai levar um tempo, você vai precisar de todo um apoio, construir uma rede aí, tanto com, se for possível, pedindo ajuda para algum familiar, né? Para que você possa ter alguns momentos de respiro e também procurar uma ajuda terapêutica para que você possa começar a construir um novo eu, né? Eu sei que é muito difícil, mas eu espero que você consiga essa ajuda, consiga formular essa rede de apoio para poder criar os seus filhos aí com mais harmonia. Eu imagino, né, dentro desse momento tão difícil. Doutora, muitas vezes isso acontece, de ter uma situação, e pode ser uma doença, pode ser a morte de alguém muito próximo e querido, e aí a pessoa que está sempre cheia de afazeres, ela diz, não estou conseguindo nem pensar nisso. Sim. E aí parece que está passando por cima, parece que está lidando numa boa, mas na verdade, a minha pergunta é, a situação, a ficha pode cair lá na frente? Então, quando as crianças crescerem, quando a situação acalmar, quando aquela avalanche passar, né? Parece que a pessoa lidou bem, então passaram meses, às vezes até anos passaram. Sim. E a conta chega lá na frente, a ficha pode cair lá na frente e isso não ser bom? Sim, a ficha pode cair muito mais pesada, porque tudo que a gente reprime emocionalmente volta com um poder muito forte. Eu costumo usar aquele exemplo de quando uma barragem é rompida, né? Aquilo vem numa violência e aí não há mais controle. E é o que acontece com as nossas emoções também. Às vezes a gente acha, né, até por precisar manejar o dia a dia, a gente vai jogando tudo isso, vai escondendo tudo debaixo do tapete, né? Mas uma hora toda essa poeira vai se levantar e aí vai ser muito mais difícil reorganizar a vida, né? Então, nas perdas é sempre importante a gente ter um espaço para que a gente possa chorar, para que a gente possa dizer o quanto a gente ficou fragilizado, né? A gente precisa fazer isso até para que a gente aí, tendo feito isso, consiga se reconstruir. E, por exemplo, consiga ser uma pessoa com mais eficiência, com mais amor, né? Porque, assim, com certeza, ser afetado dessa maneira vai afetar também os outros eus, né? Então, por exemplo, a gente pode usar o exemplo do Fernando. Se perdeu ali a esposa, possivelmente, eu sei que ele já deve estar fazendo o máximo que ele pode, mas com certeza isso vai afetar também os filhos dele. Então, se ele conseguir dar esse espaço para que ele possa passar por esse luto, a relação dele com os filhos vai ser muito mais saudável, vai ser uma relação muito mais bem amparada, porque não vai estar sob a carga dessa emoção. Eu vou me preparar para dar um recado para você ver como tantos temas estão ao redor do estresse, né? Enquanto eu chego até lá, fala rapidinho sobre essa situação que a gente vive agora, que é de não poder completar os rituais da partida, né? Sim. Então, velório, enterro e essas questões que
de certa maneira, faziam com que a gente realizasse aquela perda, né? E processasse isso, por mais difícil que seja, esse ritual, e aí você explica pra gente, acabava tendo sua função, né? Rapidinho, enquanto eu chego até lá, isso tudo também faz com que a gente se estresse mais, né? Sim, com certeza. O fato de você não poder se despedir do seu ente, de você não poder acompanhá-lo, de não estar no hospital com ele, de não poder segurar a mão dele nessa passagem, nesse momento de passagem dele, né? É um fator muito complicador para o luto. A própria questão de você não conseguir despedir, isso vai impedir com que você integre essa informação no seu corpo psíquico e no seu corpo físico. Então, o que a gente indica é que, de alguma maneira, você possa fazer isso simbolicamente. Por exemplo, se você tiver condições, faça uma carta, né? Faça alguma forma de despedida mais concreta em que você possa vivenciar todo esse luto aí que foi impedido pelo distanciamento. Vou para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre o estresse. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Ana Colette. Ela é psicóloga. Doutora, chegaram várias perguntas, eu vou tentar maratonar essas perguntinhas aqui para a gente esclarecer o máximo que for possível. A telespectadora lá na minha caixinha de perguntas no Instagram pediu para você dizer se tem relação entre estresse e doenças autoimunes. Sim, tem muita relação e é preciso que esse estresse esteja muito controlado até para que as consequências, né, e o agravamento das doenças autoimunes não seja tão ocorrido, né? Então é preciso que realmente ela aprenda a fazer um manejo desse estresse aí o quanto antes. Também chegou pergunta se é possível desencadear diabetes por conta de um estresse excessivo. Sim, infelizmente é possível, não só a diabetes, como doenças também gastrites, né, doenças intestinais aí, vários outros tipos de transtornos, de doenças que afetam aí e muito a nossa qualidade de vida. Mais perguntas que chegaram agora em relação ao sono, e a gente sabe que dormir bem está no checklist de uma vida saudável, né? Não tem como você dizer que vive bem se não dorme bem. Sim. Claro que vez ou outra a gente pode ter uma questão mais pontual, e por isso que quando a gente fala da maternidade também vem tão pesado aí. Sim. A questão do estresse, que a gente vai abordar mais pra frente a maternidade. Tá. Mas aqui só sobre o sono, simplesmente. Qual a relação do estresse com os níveis de profundidade do sono? Então, quando a gente está muito estressado, a gente fica numa agitação psicomotora muito grande. E isso, com certeza, vai gerar pensamentos aí que são até intrusivos. O que é isso? São pensamentos que eu não controlo, eu fico o tempo todo pensando. Então, com certeza, isso vai afetar o meu sono, né? A maioria das pessoas relata que tem insônia quando elas estão sob efeito do estresse aí. E aí vai virar um ciclo, Denise, percebe? Porque a pessoa não vai dormir porque ela está estressada, e isso vai cada vez mais fazer com que esse estresse aumente, porque a falta de sono deixa o corpo totalmente indisposto, o metabolismo não funciona. Então, por isso que é preciso interromper esse ciclo, né? Procurar um tratamento, procurar médico, psicólogo, fazer toda essa rede de apoio para que esse sono se restabeleça e aí essa pessoa consiga ter uma qualidade de vida. Então é uma bola de neve. É, né? Uma bola de neve, infelizmente. A telespectadora pergunta, estresse é quando qualquer coisa incomoda? Achei boa pergunta. Sim, muito boa essa pergunta. Não, o estresse não é quando qualquer coisa incomoda. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes que as pessoas estão estressadas, elas ficam com uma resistência, né? Um agravamento desse humor aí. Então, ela fica mais irritada, ela tem mais preguiça nas relações, o que vai deixando essa sensação de que tudo está me incomodando. Então, se realmente tudo começar a incomodar aquela pessoa, ela precisa entender
entender o que isso significa, né? Na maioria das vezes está relacionado ao estresse, mas também pode ser indicativo de alguns outros transtornos, por exemplo, como uma gama de transtornos de personalidade em que a gente percebe esse mesmo sintoma, né? Que a pessoa começa a ficar aí com essa sensação de que o mundo não é um local muito apropriado. E a gente conversava aqui durante o intervalo sobre a dificuldade, muitas vezes, de se fazer o diagnóstico das doenças. Então, eu vou fazer a pergunta aqui do nosso telespectador que não quis se identificar. Aliás, para você que está em casa e quer fazer alguma pergunta, neste, em outros programas, em outras entrevistas, qualquer que seja o tema que a gente esteja abordando, se você quiser ligar, deixar a sua pergunta, mas não quer falar o seu nome, não tem problema. Na verdade, é uma maneira de te agradecer e de fazer um carinho quando a gente fala o seu nome, a cidade, o estado de onde você nos assiste. Mas o importante aqui é esclarecer a sua dúvida. E a sua pergunta é a pergunta e a dúvida de outras pessoas, então você vai acabar ajudando as outras pessoas. Então, muito obrigada pela sua pergunta, não quis se identificar. Assim que começou a quarentena, doutora, passei meses em casa, claro, muitos de nós, né? E nisso desenvolvi transtornos psicológicos. Fui atrás de ajuda, porém os remédios receitados me fizeram ficar pior do que eu já estava. Fiquei em pânico. Gostaria de saber se há outros meios para melhorar sem ser com remédio, por exemplo, cuidando da mente, cuidando da alimentação. Sim, existem outros meios, mas os medicamentos, se foram receitados para você, é porque possivelmente você vai precisar deles, talvez agora no começo. O que pode ter acontecido, a gente até citou aqui anteriormente, é que os remédios eles levam um tempo para que o organismo consiga entender, né, e poder atuar aí de uma maneira diversa do que vinha atuando. E também existe uma questão que a gente precisa pontuar, que quando se trata de transtornos mentais, eles são ainda difíceis de serem diagnosticados, né? Às vezes a pessoa tem um primeiro diagnóstico aí de um transtorno bipolar e depois com o tempo, com as manifestações diversas, esse transtorno vai se modificar. Aí o médico vai ter condições de realmente dar um outro diagnóstico que tenha realmente mais sintonia com o que aquela pessoa está externalizando de sintoma. Então, é o que eu disse anteriormente também para um outro participante, acho que era Sidney o nome dele, é importante não desistir, né? Os transtornos mentais, eles precisam de tempo, tanto para o profissional que está cuidando, quanto para a pessoa que está passando por esse tratamento. O que deixa muita gente angustiada é que não tem um exame que você faça cujo resultado é o nome do transtorno, do problema, da doença, né? E aí você depende, o especialista depende muito da queixa do paciente, e você normalmente tem mais de um profissional acompanhando. Então, essa conversa também pode ser importante, né? Entre psicólogo e psiquiatra. Cada um pode ter a sua visão diferente. Para cada um, a pessoa se abre de um jeito, às vezes, né? Sim, e também isso é muito importante, né? A gente hoje preza muito pelo atendimento multidisciplinar, que é onde todos os profissionais podem se encontrar, conversar e aí chegarem a um diagnóstico comum, né? E uma outra coisa também que é importante, assim, a gente falar, é que nesse momento, às vezes você manifesta determinados sintomas, mas com o passar do tempo vai haver outras manifestações clínicas. Então aí o profissional vai ter mais condições, quando o tempo for passando, de realmente dar um diagnóstico mais apropriado. Vamos me preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, outra pergunta que chegou. Se o estresse pode provocar mania de perseguição? Achei curiosa a pergunta também. Sim, olha, pode sim, por quê? Porque o estresse vai afetar o nosso autoconceito, né? Então as pessoas podem começar a desenvolver crenças muito negativas sobre si. Então ela pode começar a ficar muito desconfiada das outras pessoas. E aí ela pode achar o mundo um local muito perigoso. Então ela vai começar sim a ter pensamentos em que está todo mundo a perseguindo, que o mundo é contra ela, né? Então é preciso olhar isso para poder ser trabalhado, todo esse autoconceito, a autoestima da pessoa ser fortalecida, né? Ela construir a partir disso relações mais saudáveis. Vamos falar um pouquinho agora de maternidade, porque
o nascimento de um filho vem com o nascimento de uma mãe, né? E de um pai também. Mas a sobrecarga, como a gente falou, muitas vezes, ou a maioria das vezes, fica para a mulher, né? A mulher que, mesmo que não trabalhe fora, mas há muitas mulheres que trabalham fora, acaba acumulando uma série de atividades. Porque a gente sabe, é bem clichê falar isso, mas para quem tem um filho ou para quem precisa colocar a mão na massa dentro de casa, é um trabalho que não cessa, né? Quando você termina, você vai lá no lugar onde você começou e você pode começar a fazer tudo de novo. Eu brinco com as minhas amigas que a gente não termina esse trabalho, a gente desiste e vai dormir. E aí você acorda e tem um novo dia para fazer tudo de novo. Para abordar essa questão, como é que a gente define, então, o que pode esperar, o que não precisa ser feito por nós quando existe essa possibilidade? E muitas coisas, muitas vezes, podem ficar para depois e a gente não consegue enxergar quais. E aí, na hora de escolher, às vezes, quem está ficando para trás é o filho que precisa de você. E ninguém pode substituir você nessa tarefa. Explica um pouquinho para a gente. Sim, é muito importante, né, para a mulher ela receber aí todo o apoio, principalmente nos primeiros meses, porque são os primeiros meses da maternidade que vão ajudá-la a configurar como ela vai ser essa mãe aí, né? Então, o que é preciso? Essa mãe vai precisar ter um espaço para que ela possa ser mãe, mas também continuar a ser a mulher. Porque o que acontece? A gente só pode nutrir alguém se a gente estiver nutrido, né? Não tem como eu alimentar o outro se eu não estiver sendo alimentada. E às vezes, dependendo da situação que você esteja, as outras pessoas não vão conseguir fazer isso por você. Então, o que fica aqui como convite para você é que você mesma possa começar a se permitir a se olhar, né? Eu sei que é muito difícil, que os primeiros meses a gente está muito fusionada aí com o bebê, mas é principal que você vá desenvolvendo quais as questões que é possível você delegar para o outro, né? Porque é o mínimo possível de respeito com você mesmo, com o seu sono, com a sua saúde, porque você precisa estar equilibrado, estar forte para conseguir nutrir esse outro, né? Então, se tiver muito difícil aí na sua família, né? Procura um terapeuta, um psicólogo que possa te ajudar a fazer essa organização, tanto mental quanto emocional, porque aí você vai poder ser essa mãe que você tanto deseja para o seu filho, né? E a gente também vai precisar aprender a lidar com algumas frustrações. O que acontece é que antes da gente ser mãe, a gente talvez idealize muito, né? Cria aí concepções de talvez o filho vai ter que comer só orgânico ou vai ter que fazer aí uma dieta muito restritiva, e às vezes a gente vai precisar negociar com algumas dessas questões que a gente se impôs aí para que isso tenha um respaldo como mãe. E a gente vai encontrar essa maternidade, às vezes, nem tanto nas questões que a gente faz para o filho, mas no vínculo por si só com essa criança. Existe a tal da culpa, né, doutora? Sim. Então, muitas pessoas dizem, na internet hoje, a gente tem uma série de pessoas que compartilham o dia a dia e bem recheado esse universo da maternidade também, e muitos dedos apontados, né? Então, se tá fácil para alguma mãe, é porque tem ajuda. Como se ter ajuda fosse algo negativo ou que facilitasse tanto. Na verdade, a gente sabe que os nossos familiares, muitas vezes, são essas mãos que podem nos ajudar e a gente não deixa ajudar. Às vezes, a gente não deixa nem o marido ajudar. Sim. Uhum. Justamente por essa fusão que a gente está aí com a criança, né? E com esse ideal de mãe, que parece que é aquela mãe que se esgotou, né? Ainda existe no nosso imaginário coletivo essa crença de que a mãe só é uma boa mãe se ela realmente não tiver vida. Né? É que se ela estiver sendo muito devotada aí para as crianças. Então, o que a gente precisa? A gente precisa rever essa crença, né? A gente é mãe, mas também é uma mulher que precisa ter um tempo, que precisa aí receber afeto, né? E muitas das vezes a gente vai precisar se desligar desse julgamento com o outro. Uma vez eu escutei um pediatra falando uma coisa, isso me marcou muito e eu uso isso muito durante as sessões, que ele diz: se você for para a direita, as
pessoas vão te criticar. E se você for para a esquerda, as pessoas também vão te criticar. Então, faça alguma coisa que esteja alinhada com a sua essência, porque a crítica, ela sempre vai existir. E a gente vai precisar lidar com isso, né? Ser a mãe que a gente deseja não significa que a gente vai ser reconhecida pelo outro, mas que a gente vai estar satisfeita conosco mesmo. E já que o tema é o estresse e até essa carga que vem, às vezes, da nossa criação, também de, às vezes, tentar seguir exatamente o que a nossa mãe foi, ou de não fazer o que a nossa mãe fez, mas também de encontrar esse caminho, como você falou, de estar alinhado com o que a gente... Às vezes não é o que a gente sonhou, mas às vezes é o que é possível. Sim. E é excelente, porque o que a gente sonhou não está ao nosso alcance e você não sabe nem se é possível, porque a gente não chegou lá, né? Para conseguir aliviar também, às vezes, perdoar essa mãe, perdoar este pai, e essa situação, e o ambiente onde a gente foi criado muitas vezes, né? Sim, e por isso que a gente indica muito que mesmo durante a gravidez e nos primeiros meses, essa mãe, se puder, que tenha um acompanhamento terapêutico, porque ela está ali diante da criança, são muitos hormônios, muitas questões inserindo na vida dela, e quando você passa a ser mãe, automaticamente você vai se lembrar de tudo o que aconteceu com você. Então foi aquilo que a gente falou, às vezes uma emoção que ficou ali escondida e que eu estava controlando melhor, na hora que a maternidade chega, essa emoção ela vem junto, ela faz um boom. Então a gente vai precisar ter todo um apoio para que a gente possa entender que aquilo aconteceu lá atrás com a nossa criança, mas que hoje nós somos adultos e podemos fazer escolhas diferentes das que os nossos pais conseguiram fazer, né? Porque o pai e a mãe sempre têm, na maioria das vezes, a melhor das intenções, mas isso não significa que eles vão conseguir fazer isso. Então, a gente vai precisar se desassociar desse pai e mãe para poder encontrar esse caminho da maternidade mais leve aí. E como a nossa telespectadora perguntou, se dá para não ter o estresse com os dois filhos, né? Tem como fazer o manejo do estresse? Tem como fazer o manejo do estresse. Ela vai precisar se organizar mentalmente, emocionalmente, psiquicamente e até fisicamente mesmo, para que ela possa reestruturar toda uma situação. Então, às vezes, o que a gente indica, né? 15 minutos que essa mãe possa se ausentar desses filhos, né, e ter um tempo só para ela, que ela possa pelo menos tomar um banho, isso já vai fazer um efeito muito forte na vida dela, né, até que ela consiga realmente participar de um processo terapêutico e ir ganhando cada vez mais espaço dentro da própria casa dela, né. Uma última coisa só que eu queria falar, o Winnicott, que é um psicólogo muito famoso, né? Ele sempre diz que é a mãe suficientemente boa. O que isso significa? Que mães perfeitas vão gerar traumas que também podem, da mesma maneira que as mães que não são assim, socialmente tão perfeitas, né? Então, se a gente fizer ali um trabalho suficientemente bom, já vai estar amparando, acolhendo aquela criança. O programa está terminando, eu preciso encerrar já, mas por mais óbvio que pareça que a mãe precisa, a pessoa, né, o ser humano precisa de um tempinho ali para se olhar, e o exemplo da maternidade é só uma dessas questões, por mais óbvio que isso pareça, as pessoas não conseguem adivinhar, então a gente tem que falar, Sim. né, tem que pedir esse tempo, nem que ele seja cronometrado no relógio, porque se deixar... você toma banho com a plateia do filho ali, né? Sim. Porque não é fácil, eles não querem mesmo desgrudar. Então, verbalizar também eu acho que seja muito importante. Sim, primeiro a pessoa precisa se permitir internamente, né? E logo em seguida fazer essa verbalização, pedir ajuda. Não se cria um filho sozinho, a gente precisa de toda uma rede de apoio. Eu sei que tem casos em que a gente não vai conseguir isso, mas aí a gente precisa pedir ajuda, ir nos centros de referência da saúde, para que minimamente você possa ter uma rede de apoio. A rede de apoio que está prejudicada nesse momento da pandemia, a gente sabe, né? Mas que é possível ter e com todas as dicas da doutora, eu tenho certeza que tudo isso vai ficar muito mais fácil. Peça ajuda, tenha a sua ajuda e siga a doutora lá no Instagram, @AnaColetteChalfun, do jeitinho que está escrito na sua tela, tem 2 L's, o Colette.
Então vai lá, Ana Colete Chalfun. No YouTube, Papo com Ana Colete. É um papo muito gostoso que a gente teve aqui, eu também adorei. Vou seguir o seu canal lá no YouTube também. Adorei, viu, doutora? Volte outras vezes. Obrigada, Denise. Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada a você que escolhe nos assistir. Fiquem com Deus e eu te vejo amanhã. Tchau!